Nós começamos, então, falando de hidrodinâmica, e nós temos aqui o fluido, que nós podemos considerar como qualquer substância que pode escoar, certo? Qualquer substância que pode escoar. E também, além do conceito de fluido, que é muito importante para a hidrodinâmica, nós relembramos aí, já conversamos em aulas anteriores, sobre o conceito de pressão, que é a razão, o conceito geral de pressão, né? Que a gente viu pressão, vimos pressão de coluna líquida, fizemos exercícios já sobre esses assuntos. Então, a pressão é a razão da força aplicada sobre uma determinada superfície pela área dessa superfície. A unidade no Sistema Internacional é o newtons por metro quadrado, que é o mesmo que aqui batizado de Pascal, tá? Então, unidade do Sistema Internacional, newtons por metro quadrado, batizado de Pascal. Um outro conceito que nós precisamos aqui considerar é o conceito de massa específica, que é a razão entre massa e o volume de uma substância, no caso, homogênea. Unidades do Sistema Internacional, quilogramas por metro cúbico. Atenção, aqui se aparecer o termo densidade, tá? Normalmente, a gente fala de substância pura e às vezes aparece também, pode aparecer nos problemas, a menção sobre densidade. E é só lembrar que para substâncias puras, a densidade e a massa específica, esses valores acabam sendo coincidentes, tudo bem? Então tá aí três conceitos fundamentais para a gente tratar de hidrodinâmica. E agora vamos lá, vamos falar aí de hidrodinâmica, olha só. Então, na minha próxima tela, a gente começa falando sobre a equação da continuidade. E para tratar dessa equação da continuidade, temos mais alguns conceitos que precisam ser considerados. Então, o que você vê essa figura aí, corresponde uma tubulação, certo? Uma tubulação. Essa tubulação ela foi estreitada aqui nessa parte central e depois ela volta a ficar aí com mais espaço. Nessa tubulação, observe que nós consideraremos que passará por ela, então isso aqui é muito importante, passará por ela, o chamado fluido ideal. Esse fluido ele é incompressível, então por mais que a gente tente comprimir esse fluido, não existe essa possibilidade da compressão. Ele não é viscoso, tá? Então ele não pode ser viscoso. A viscosidade ela pode ser considerada como se fosse uma espécie de atrito para fluidos. O escoamento precisa ser laminar e não rotacional. Aqui, por exemplo, o que funciona é o seguinte. O escoamento laminar, considere, vamos puxar a nossa lembrança aí para um rio, certo? Então, vamos puxar a nossa lembrança aí para um rio. Esse rio, então, quando você enxerga esse rio com a água se deslocando suavemente através dele. Então, lá na região central do rio, nós temos um deslocamento laminar para a água. Enquanto que, próximo às margens, o que acontece? Nós temos um deslocamento que acaba sendo um movimento rotacional. Se nós tivermos uma corredeira, então nem se fala. Aí acaba sendo um movimento rotacional para a água, certo? E o que nós queremos é que o fluido ideal tenha um chamado escoamento laminar, não pode ser rotacional. Uma outra coisa que nós temos aqui representado é a linha de fluxo. Olha só o que está escrito. Trajetória seguida por um pequeno elemento de fluido. Então aqui, essas duas bolinhas que aqui aparecem, elas não estão aqui por acaso. Elas seriam justamente o elemento de fluido que no tempo, por exemplo, t igual a 0 está nessa posição, mas está, digamos assim, seguindo essa linha imaginária, essa linha virtual. Aqui, num tempo maior do que 0, ele já se encontra nessa posição, como futuramente, ao longo dessa linha, estará ocupando uma nova posição. Então, essa trajetória que você vê aqui seria uma linha de fluxo. E nós ainda temos o conceito de
tubo de fluxo, que é um feixe de linhas, que agora você vê o conjunto de todas essas linhas, forma o que a gente chama de tubo de fluxo, beleza? Então, é o conjunto, é o feixe das linhas. Então, uma vez que a gente viu aqui, no caso, esses conceitos, né? E ainda só colocando uma ideia aqui para ajudar quanto à questão da viscosidade, observe que uma coisa que para nós já é corriqueira. Nós sabemos que um carro, quando ele se movimenta através de uma pista, tem atrito, correto? Tem atrito. Então, nós consideramos que para o movimento, né, através de um fluido, a viscosidade é equivalente ao que a gente tem numa pista para o atrito. E então aqui o que acontece? A lancha ela está se movimentando através da... Pode ser água do rio, pode ser água do mar, mas um líquido que apresenta uma certa viscosidade. Inclusive tem uma coisa interessante que o Lord Rayleigh, tá? O Lord Rayleigh, ele uma vez declarou que se os líquidos não tivessem viscosidade, todo mundo sabe que as lanchas possuem hélices. As hélices não serviriam para absolutamente nada. Por quê? Porque a hélice girar num líquido que não apresenta viscosidade, o que acontece? É como um carro que anda numa pista sem atrito. Agora observe o seguinte, se você tem uma lancha num líquido que não tem viscosidade, você empurrar essa lancha e ela entrar em movimento, ela não para mais de se movimentar, certo? Então não precisa ter correnteza. Se o líquido não tivesse viscosidade, a hélice não serviria para nada, mas se você empurra a lancha, ela vai embora. O mesmo acontece com o carro, numa pista plana. Nós podemos considerar que sem atrito não tem como o carro andar na pista, porque o pneu giraria em falso. Porém, se nós empurrarmos o carro, ele vai se movimentar com velocidade constante. Tá? Então tá aí um conceito. Carlos Daniel, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tá? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui numa aula de hidrodinâmica da série 60 Lives. Vocês são muito bem-vindos, hein? Então vamos lá, continuando aqui, olha só. Vamos falar aqui, moçada, agora a respeito da vazão de um líquido, tá? O conceito de vazão de um líquido. Então, a vazão é a razão entre o volume de um líquido escoado e o tempo. Então, sempre que a gente divide o volume de um líquido qualquer que está escoando por um cano, por uma tubulação, escoando pelo próprio rio, em função do tempo, nós temos a vazão. É por isso que é muito comum, por exemplo, qualquer reportagem na TV sobre a usina de Foz do Iguaçu, tá? A usina lá em Itaipu, tá? A usina de Itaipu. O que acontece? Falou da usina, fala em vazão, normalmente. E ali é o volume de água, que, no caso, está, de certa forma, passando ali pelas comportas num certo intervalo de tempo. Volume pelo tempo. Então, aqui, essa figura, observe que se nós estamos pensando, como eu já coloquei, num líquido incompressível, você tem que imaginar que esse volume, ele, no caso, irá se movimentar ao longo da tubulação. E nós teremos aí, ó, então é isso que está acontecendo aqui, que eu estou tentando mostrar, tá? Então nós temos aqui o quê? Uma vazão, que é um volume escoando ao longo do tempo, certo? Então, como aqui representado. Agora, dessa forma, nós podemos apresentar a equação da continuidade, porque a linha de raciocínio é a seguinte. Se eu tenho um líquido ou um fluido, porque pode ser um gás que seja incompressível. Então, nós temos aqui um líquido incompressível, que está escoando por uma tubulação. Então, nós temos um volume, e o volume, se a tubulação é cilíndrica, nós podemos imaginar aqui um volume escoando, um volume cilíndrico. Então, eu teria o quê? A área da base vezes aqui essa altura ΔS. Então, ΔS é aqui, essa medida na horizontal, e a área da base ela é circular, certo? No nosso cilindro. Então, observe que o volume V eu troco
por área multiplicado por ΔS. E o meu fluxo, sabe que essa letra grega aqui é φ, né? Vocês sabem que essa letra grega que aparece aqui é o φ. Então aqui o φ, ele é a área vezes o ΔS dividido por ΔT. E nesse caso, ΔS por ΔT, o que que é? Se você pensou velocidade, você está corretíssimo. Então observe que φ, que é o fluxo, que é a vazão, tá? Eu estava tratando como vazão, fluxo e vazão têm o mesmo significado, tá? É a mesma grandeza física. Então, nesse caso, observe que fica a área sobre ΔS e ΔT. Lembramos que velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, observe que a vazão ou o fluxo é a área multiplicado pela velocidade. E o que acontece, gente? Uma vez que nós temos aqui um fluido incompressível, que é movido através da tubulação. Como esse fluido é movido através da tubulação, nós então consideramos que se isso ocorre então com velocidade constante, nós temos o quê? Nós temos uma vazão constante. Então é o que nós temos aqui, ó. A vazão sendo constante, se nós pegarmos dois pontos distintos ao longo da nossa tubulação, então veja bem, se nós pegarmos dois pontos distintos, dois pontos diferentes ao longo da nossa tubulação, nós podemos então dizer, uma vez que a vazão é constante, a vazão nessa seção tem que ser igual à vazão nessa outra seção. Tranquila essa linha de raciocínio? Vazões iguais, apesar de termos seções diferentes? São pontos diferentes, dá para ver que aqui ocorre um estrangulamento, são vazões diferentes, mas sendo vazões iguais e sabendo que vazão é a área multiplicada por velocidade, aqui está a nossa equação da continuidade. A nossa equação da continuidade diz então que a área 1 multiplicado pela velocidade que o líquido está passando nessa seção 1 é igual à área 2 multiplicado pela velocidade do líquido quando ele atravessa a seção 2. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá bem entendido? Dá só um ok aí, galera. Se tá entendendo o que eu tô falando na live, dá um ok. Né? Eu quero estar aqui falando com vocês e não falando com o vento. Então, se tá tudo beleza, se tá entendendo, dá um ok para nós aí. Vai lá. Olha só. A equação da continuidade, o que a gente precisa fazer agora é aplicar nos exercícios, certo? É aplicar em exercícios. Mas agora eu vou apresentar para vocês um outro conceito dentro da hidrodinâmica, que é o princípio de Bernoulli. Então, o princípio de Bernoulli ele foi apresentado ali em 1738 por Daniel Bernoulli e juntamente com seu pai, John Bernoulli. E expressa que num fluido ideal em regime de circulação por um conduto fechado, então isso é muito importante, por um conduto fechado, a energia que possui o fluido permanece constante ao longo de seu percurso. Se você já assistiu às minhas lives anteriores, onde eu falava de conservação de energia, eu já disse em aulas anteriores que a primeira vez que foi usado o termo conservação de energia foi justamente por Daniel Bernoulli, aplicando a conservação de energia nos seus estudos sobre hidrodinâmica, que é isso que nós estamos vendo aqui. Então, nessa época, começou a ser tratado a ideia de conservação de energia. O interessante, não sei, se você não estava naquela live, lá eu expliquei que ainda não era tratado, o termo energia ainda não era usado. Era tratado como, no caso, a ideia ali era de força. E a energia era uma soma do que eles acreditavam ser duas forças, a vis potentialis com a vis viva. Nossa, professor, coisa estranha, né? O que é vis potentialis e o que é vis viva? O negócio é o seguinte, vis potentialis correspondia à energia potencial e vis viva à energia cinética. E a soma das duas dava energia mecânica. E era isso que eles consideravam. E esse princípio Bernoulli é uma conservação, no caso,
da energia mecânica. E aqui nessa figura, o que nós temos? Nós temos uma tubulação fechada, onde nós temos o líquido que entra com uma velocidade V, e esse líquido, então, você tem que imaginar que o líquido ele é formado Ele é formado por partículas. E essas partículas, elas, no caso, interagem entre si, e elas exercem pressão uma contra as outras. Tudo bem? Então, elas exercem pressão uma contra as outras. E aí, o que acontece, né? Quando nós temos aqui essa parte mais larga da tubulação, nós temos então uma pressão P. Mas o que acontece? Quando nós temos aqui essa diminuição da tubulação, essa interação entre partículas que corresponde à pressão, ela diminui e nós temos uma diminuição de uma pressão contra. E nesse caso, tá? Com essa diminuição da interação, o que acontece? Nós temos uma diminuição da pressão, só que isso ocasiona um aumento na velocidade, tá? Um aumento na velocidade, certo? Então, no caso, o que eu estou falando aqui é qualitativamente a ideia do princípio de Bernoulli. É claro que daí o que acontece? Nós vamos ver matematicamente como funciona esse princípio, porque pela lei da conservação da energia, nós conseguimos, então, chegar no chamado princípio de Bernoulli matematicamente. A ideia qualitativa, veja bem, a ideia qualitativa é você compreender que quando nós temos uma pressão maior que ocorre justamente na parte mais larga da tubulação. Vai anotando isso é importantíssimo, hein? Tudo bem, tranquilo, o Carlos, tá? Tá registrado aqui para mim, mas só aparece para mim, tá? Pode ficar tranquilo. Tá? Segue a aula aí, só aparece para mim. Então, tranquilão. Ô, cara, você é de qual cidade? Eu sou de Curitiba aqui. Escreve para mim sua cidade, Carlos. Então, o negócio é o seguinte, ó, vamos voltar lá. Parte mais larga da tubulação, guarda bem isso, que isso aqui é importantíssimo, hein? Nós temos pressão maior e velocidade menor. E, nesse caso, eu estou me referindo aqui a uma tubulação que ela é horizontal, porque nós podemos encontrar tubulação com diferença de nível de altura, tá? E essa diferença de nível de altura, aí o tratamento também precisa levar essa altura em consideração. Então, aqui, ó, nós temos, com a diminuição da pressão, um aumento da velocidade, certo? Agora, peraí, vamos em frente. Olha só. Eu já expliquei aqui, né, que o princípio Bernoulli era uma consequência da lei da energia mecânica. E o que nós temos? Isso aqui já é a equação matemática que representa, então, o princípio de Bernoulli. Então, o que nós precisamos compreender na minha figura? Tá? O ponto 1, tá? O ponto 1, ele corresponde aqui, o ponto 1, ele corresponde a um ponto nessa parte mais larga da tubulação, que está aqui em um nível mais baixo de altura. Enquanto o ponto 2, ele corresponde aqui, tá? O ponto 2, ele corresponde aqui, no caso, a um ponto na parte mais estreita da tubulação, em uma altura mais elevada. Então, o que nós temos aqui? Que a pressão exercida aqui no ponto 1, mais a massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes H1, tá? Isso aqui, se você for ver o que significa μgh, se você pensou em pressão de coluna líquida, está correto. Mas nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, isso aqui corresponde então, a uma espécie de potencial específico. O mesmo que você vê aqui, você pode ver que isso aqui é uma energia cinética, dá para dizer volumétrica, onde nós temos massa específica, ou energia cinética específica, volume, velocidade elevado ao quadrado dividido por 2. Tá?
velocidade ao quadrado dividido por 2. Que é igual a pressão 2, que seria a pressão no ramo mais alto da tubulação. Também aqui a pressão da coluna líquida, μgh. Isso aqui sempre analisado em relação a um certo nível de referência. Mais essa energia cinética aqui específica, onde nós temos massa específica, velocidade na parte 2 elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, isso aqui é uma igualdade, uma conservação, tá? Por isso, consequência da lei da energia mecânica, uma conservação da energia mecânica que gera matematicamente aí essa expressão. Agora, tem um negócio que eu só vou fazer se pelo menos aí umas 5 pessoas até o final da live colocarem eu quero, que é eu fazer um vídeo especial mostrando a dedução dessa equação aqui, tá? Tem que 5 pessoas pelo menos escrever eu quero para eu fazer essa aula especial aí e postar no canal ensinando como que chega nessa equação, tá? Então, se 5 pessoas colocarem eu quero aí, eu monto essa aula e coloco no canal e ensino como que se deduz essa equação, que hoje eu não estou deduzindo ela não, beleza? Então vai lá. Opa, o Matheus já colocou, faltam 4, hein, galera? Faltam 4 colocar eu quero. Então, olha só, pessoal. Uma vez que a gente já conhece a equação do princípio de Bernoulli, que eu vou utilizar aí, tá, nos exercícios, eu queria falar ainda sobre algumas aplicações do princípio de Bernoulli, tá? Aplicações do princípio de Bernoulli. Então, veja só. Olha só, primeira coisa, está associado aí ao movimento dos aviões, certo? Então, o que isso aqui representa? Isso aqui representa a asa de um avião. E o que nós temos nessa física dos aviões? É que os aviões eles são projetados de modo que o ar, quando ele passa pela parte superior da asa e também pela parte superior do avião, ele passa, moçada, com maior velocidade. E se ele passa com maior velocidade, isso significa que nós temos uma diminuição da pressão. E na parte de cima, então, da asa, nós temos menos pressão. Na parte de baixo da asa, nós temos mais pressão. Agora, o que isso significa? Bom, a gente precisa lembrar que pressão é força dividido por área. E pressão é diretamente proporcional à força. Logo, o avião, ele sofre ação de uma força de baixo para cima maior do que de cima para baixo. E isso dá o que a gente chama de sustentação para um avião. E o avião, então, né, ele voa por causa dessa força de sustentação do ar, do vento passando com menor velocidade por baixo dele e maior velocidade por cima do avião. Então, esse aqui seria um exemplo já da aplicação do princípio de Bernoulli. Esse termo lift aqui representa justamente a elevação que o avião sofre em função dessa diferença de pressão, porque o ar passa mais lento na parte de baixo, tá? Então, ó, air moving slower, mais lentamente, e na parte de cima, air moving faster, mais rapidamente. High pressure, maior pressão, e low pressure, menor pressão. Agora aqui, mostrado um outro exemplo, quando nós temos aí vendaval que ocorre o destelhamento de várias casas, né? No Paraná é muito comum, não sei se é na região que vocês moram aí, Londrina ali do Carlos Daniel, também fica no Paraná, acontece bastante disso, né? Tem alguns outros estados que também acontecem, mas tem uns que são aí abençoados que não acontece muito disso não. Mas olha só, quando o vento passa, o que acontece? Dentro da residência nós temos ar parado, portanto, o ar parado, em comparação com o vento, que carrega partículas de ar que poderiam estar paradas, faz com que nós tenhamos mais pressão dentro de casa e menos pressão fora. E muitas vezes a telha não suporta essa diferença de pressão. Então, uma das causas do destelhamento, né, acreditem vocês,
Não é o vento que vem feito louco lá, como se viesse com a mão e vou arrancar a telha. Não é nada disso. É uma pressão que já existe dentro da residência, que é maior do que a pressão fora. Isso, no caso, exerce uma força de dentro para fora sobre a telha e acaba arrancando, causando destelhamento. Tá? Outro exemplo aqui, o princípio de funcionamento de chaminés. Tá? O princípio de funcionamento aqui de chaminés, onde a fumaça ela tem densidade menor do que o ar. Isso aí, no caso, por causa da questão do por estar aquecida, tá? Então as partículas sólidas acabam sendo levadas através do tubo da chaminé verticalmente para cima. Se a temperatura da fumaça fosse exatamente igual à temperatura do ar, a fumaça, moçada, não iria para cima e essas partículas, elas desceriam. Mas então o que acontece? A fumaça, ela, de certa forma, podemos dizer que ela é levada com eficiência para fora através de uma chaminé, porque o vento que passa na base, aqui ó, na saída da chaminé, ele carrega, de certa forma, o ar e faz com que a pressão nessa parte seja menor do que a pressão embaixo, na base da chaminé. E se a pressão na base é maior do que a pressão em cima, a fumaça acaba sendo empurrada para fora. Então aí está a explicação, no caso da chaminé, para essa eliminação aí da fumaça. E temos aqui dois aparelhos que eu gostaria de citar para vocês ainda, o medidor Venturi. O medidor Venturi está aqui escrito, eu vou explicar como ele acontece. Então nós temos aqui uma tubulação, observe que aqui é mais largo, nós temos uma abertura para um cano na forma de U, tá? Então esse aqui é um vaso comunicante, correto? Existe um líquido aqui, isso aqui seria um tubo para passagem de ar. Aqui existe um líquido que está representado em verde. Observe que o líquido ele tem conexão na parte mais larga e conexão na parte mais estreita. Pelo que nós aprendemos hoje, o que a gente viu? A velocidade, aqui ela é menor e a pressão é maior. Então aqui nós temos mais pressão na parte mais larga e menor velocidade do ar. Na parte mais estreita nós temos maior velocidade e menos pressão. Se essa pressão empurra o líquido, no ramo da esquerda a pressão é maior sobre o líquido do que a pressão no ramo da direita. Isso faz com que o líquido suba através da mangueira e isso crie o desnível de altura no medidor Venturi. Tá ok? Então, é assim que funciona esse medidor de pressão, tá? Que serve para medir a velocidade do vento, esse medidor Venturi. E aqui nós temos o tubo de pilot. O tubo de pilot ele serve para determinar a velocidade de aeronaves. E o tubo de pilot, então, como que ele funciona, gente? Nós temos aqui em branco representado uma abertura central, onde o ar ele entra diretamente aqui, ó, pelo bico desse tubo, e ele, então, passa por essa região, e ele vai exercer pressão sobre aqui uma membrana, tá? Um sensor que seria vermelho. Nós temos aqui o ar em repouso representado pelo amarelo, tá? Então, nessa parte aqui que tem, né, essa parte fechada, nós temos o ar em repouso e aqui é coletado, então, uma diferença de pressão, por isso, esse transdutor de pressão. Isso aqui ele faz o quê? Faz uma conversão dessa diferença de pressão para uma escala de velocidade e é assim que o tubo de pilot consegue determinar, então, a velocidade de aeronaves. O problema, tá? Que o tubo pilot, ele não é um negócio tão simples assim, né? Por quê? Vou citar algumas coisas. O ar, ele não é incompressível, ele é compressível. Isso altera na leitura. O tubo de pilot sofre com a questão de congelamento. E se congelar, perde-se totalmente a ideia da velocidade. Ah, mas pode-se ter resistência elétrica para manter a temperatura até um certo nível. Então existem vários fatores aqui complicadíssimos para o funcionamento do tubo de pilot. Então se vê como a aviação é um negócio
bastante delicado, tá? Por uma luva de redução de PVC, que fará parte de uma tubulação, passarão 180 litros de água por minuto. Os diâmetros internos dessa luva são de 100 milímetros para a entrada e 60 milímetros para a saída. Determine em metros por segundo a velocidade aproximada de saída da água por essa luva. Então vamos lá, o negócio é o seguinte. Eu sou péssimo de desenho. Pô, caramba, se eu devia ter feito um desenho já que explicasse, mostrasse isso aqui. Mas a ideia é aqui, ó. A parte mais larga. A parte mais larga. E a parte mais estreita. Beleza? Então, essa é a parada, tá? Sempre 17h15, cara. Só na terça, sábado e domingo não tem live. Daqui a pouco eu falo dos assuntos, tranquilo? Então, segunda, quarta, quinta e sexta. O que a gente aprendeu já aqui? Nesse caso, a gente tem o quê? Velocidade menor. E aqui velocidade maior, não é isso? Então, ó, V e V'. Nesse caso aqui, nós temos maior pressão. E aqui, no estrangulamento, a gente tem o quê? Uma pressão menor. Então, é isso que nós temos, galera. Tá? Fisicamente, é isso que você está vendo. Agora, vamos lá. O que ele fala? Ele fala 180 litros de água por minuto. Galera, 180 litros de água por minuto, isso aqui é o fluxo. 180 litros por minuto. Aí o negócio é o seguinte. Opa, isso aí, Carlos, exatamente. Só que antes de jogar isso aí, vamos trabalhar no sistema internacional, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Se vocês não assistiram essa minha live, olha só. Eu vou transformar isso aqui para o sistema internacional. Então o que eu tenho? Eu vou passar de litro para metro cúbico. Então, litro em cima, litro embaixo. Metro cúbico. E o que eu sei? Que 1 metro cúbico é 10 na menos 3 litros. Minuto, eu vou passar para segundo. Então, agora ao contrário também. Minuto, segundo, 1 minuto, 60 segundos. Atenção, vamos simplificar. Litro, simplifica com litro. Por isso que é em cima e embaixo, hein? Se ligaram nessa parada? Por que em cima, por que embaixo? Porque simplifica. E sempre coloca um no maior e a equivalência para o menor. Ó, minuto com minuto. O que ficou? Ficou isso aqui, galera. 180 vezes 1 vezes 1, 180. Tá? 180. Opa, peraí, só uma coisa que está invertida aqui, não sei se perceberam. Não é menos 3, né? 1 metro cúbico é 1000 litros, 10 a terceira, tá? 1 metro cúbico, 1000 litros. Então isso aqui é 180, eu vou jogar esse 10 menos 3 aqui para cima, tá? Então isso aqui, 180, 10 a menos 3, sobre 60. Aqui, ó, simplifica 180 com 60. E nós temos 3 vezes 10 a menos 3, no caso, metros cúbicos por segundo. Beleza? Essa é a vazão. Agora o negócio é o seguinte. O que a gente precisa compreender? A vazão, ela é a mesma, seja na parte larga, seja na parte estreita. Mas por quê? Porque, no caso, nós estamos tratando de um líquido incompressível. Então, o volume que passa pela parte larga é o volume que passará pela parte estreita. E por isso que nós temos, então, um aumento na velocidade, porque isso aqui, todo o volume que nós temos aqui com mais espaço, vai ter que passar em menos espaço no mesmo tempo, tá? Então, agora o negócio é o seguinte. Estão lembrados, moçada, que fluxo é área multiplicado por velocidade? Se o fluxo ou a vazão na parte larga é a mesma vazão na parte estreita, a gente pode
pegar direto lá na parte estreita. Na parte estreita eu tenho o quê? 10 a menos 3. 3 vezes 10 a menos 3. Tá? Metros cúbicos por segundo, que é a vazão. Vezes a área. Opa, agora tem que se ligar, hein? Na parte estreita, nós temos um diâmetro de 60 milímetros. A área aqui é circular. Então nós precisamos do raio, não do diâmetro. Tá? Calculando essa área. Então é πr ao quadrado. Então isso aqui é a área π, o raio 30 milímetros, passando para metros. Ó, cada milímetro é 10 a menos 3 metros. Então é 30, 10 a menos 3. Raio ao quadrado, πr ao quadrado vezes a velocidade, certo? Isso aqui é 3, 10 a menos 3. Π, 30 ao quadrado. 30 ao quadrado. Vai dar 30, 10 a menos 3 metros. Sim, exatamente. Esse é o raio. 30, 10 a menos 3 é 30 ao quadrado, 900. E 10 a menos 3, 10 a menos 6. Vezes a velocidade, certo? Aí o negócio dá para fazer o seguinte. Ó. 10 a menos 3 cancela com 10 a menos 6, aqui fica menos 3. Certo? E isolando a velocidade, nós teremos, então, que a velocidade será 3 divididos por... Galera, vou bater na calculadora aqui. Olha só. Eu tenho aqui 900, vou multiplicar por π. Isso dá 2.827. Só que vezes 10 menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1.000. Então, 2.827 divididos por 1.000 é 2,80, no caso, e 2,83, 827. Vou colocar isso aqui. Atenção para o nosso resultado. Essa velocidade, então, será, como nós fizemos tudo dentro do sistema internacional, vai ser a resposta em metros por segundo. Então, quando eu divido 3 por 2,827, eu tenho 1,06 metros por segundo. A resposta mais próxima, já viu ali? É 1,1, letra B. Tranquilo? Então tá aí, 1,1, letra B. Tá aqui, galera, o nosso primeiro exercício solucionado. Tá? Vamos para a nossa segunda questão. A microfluídica é uma área de pesquisa que trabalha com a manipulação precisa de líquidos em canais com dimensões submilimétricas, chamados de microcanais, possibilitando o desenvolvimento de sistemas miniaturizados de análises químicas e biológicas. Considere que uma seringa com êmbolo cilíndrico de 4 milímetros de diâmetro seja usada para injetar um líquido em um microcanal cilíndrico com diâmetro de 500 micrometros. Se o êmbolo for movido com uma velocidade de 4 milímetros por segundo, a velocidade V do líquido no microcanal será de... Galera, essa aqui é a aplicação de área vezes velocidade, né? Área vezes velocidade, você pode ver ali, ó. O que ele está considerando? O material para ser injetado, confinado na área de diâmetro 4 milímetros, aí ele é injetado com velocidade com que o êmbolo empurra esse material 4 milímetros por segundo, e ele vai ter que passar para essa região de diâmetro 500 micrometros. E a gente vai descobrir que velocidade vai ter aqui. Bom, aplicação da equação da continuidade. É isso? Vocês concordam comigo? Se concorda comigo aí, coloca um OK. Estão concordando comigo com isso? A parada aqui, então, é... E aí, estão concordando ou não? A parada aqui é área 1, velocidade 1, área 2,
velocidade 2, certo? Área 1, que é a parte mais larga da seringa. Ó, fica ligado, ó. 4 milímetros. Vamos passar para metro, hein? Vamos passar para metro. E como a área, ó, como isso aqui é uma área cilíndrica, essa área da base o que é? É um círculo. Então a área é um círculo. Então é π. Raio. Raio é 2 milímetros, concordam? 2 milímetros. 2 milímetros, então é 2, 10 a menos 3, elevado ao quadrado, vezes. Galera, ó, presta atenção, porque eu vou fazer uma parada aqui, tá? Isso aqui é percepção. Estão vendo as respostas? A resposta não está em metros, tá? A resposta aqui não está em metros. Então, eu não vou colocar essa velocidade em metros, porque ela está a 1 milímetros por segundo ou micrometros por segundo. Eu vou deixar aqui em milímetros por segundo mesmo. Vamos ver se quando eu achar a velocidade lá, em milímetros por segundo, vai fechar com uma dessas alternativas, né? Ou essa, porque se não fechar, vai ter que rolar para as duas últimas. Daí a gente transforma. Então, ó, 4 milímetros por segundo mesmo, do jeito que está aqui, ó. Estou colocando do jeito que está aqui. Agora o negócio é o seguinte. Continuamos. Área 2. Área 2 vai passar aqui, ó, para essa região circular de diâmetro 500 micrômetros. 500 de diâmetro, raio 250. Então, cara, o negócio é o seguinte. Π, que multiplica 250 micro, 10 a menos 6. 10 a menos 6 ao quadrado. Vezes, ó, área vezes velocidade 2. Certo? Dá para simplificar alguma coisa? Dá assim, ó. Π já cai fora. Tá? Π já cai fora. Vamos desenvolver aqui, ó. 2 elevado ao quadrado. Isso é 4. Então, 4. 10 a menos 3 ao quadrado. 10 a menos 6. Vezes 4. Isso é igual. 250 elevado ao quadrado. Galera, 250 você faz assim, ó. Por ser ao quadrado já vai 2 zerinhos. 25 ao quadrado é 625. Se liga, ó. 25 ao quadrado, 625. E aqui, como eu tenho um zero ainda, elevado ao quadrado, 2 zerinhos. Fica assim, ó. 62.500. 10 a menos 6 ao quadrado. 10 a menos 12. Vezes V2. Agora, o negócio é o seguinte. Dá para simplificar? Dá. 10 a menos 6. 10 a menos 6. Eu simplifico com 10 a menos 12 e ainda fica 10 a menos 6. Só que 4 multiplicado por 4 é 16. E esse 16 vai ficar dividido... Peraí. Cara, eu tenho toque. Deixa eu continuar essa conta pra cá. Eu começo a olhar amontoado e começa a me incomodar. Não sei. Alguém mais tem toque aí? Eu tenho toque. Daí eu não consigo ver um negócio muito torto. Então, atenção. Aqui fica 16. Beleza? E aqui, galera, ó, 10 a menos 6 é a mesma coisa que dividir por 1 milhão. Mas aqui eu começo a fazer o quê? Contar da direita para a esquerda 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 0,0. Isso é 0,0625 que multiplica V2. Isolando V2, nós temos então 16 sobre 0,0625. V2, então, galera, aqui eu não vou bater na calculadora, tá? Eu já fiz essa conta. O resultado disso aqui é 256. Não se esqueça que a gente pôs a velocidade em milímetros por segundo, logo a nossa resposta aqui também é na mesma unidade, milímetros por segundo. E aí você viu aí que essa questão, a alternativa correta é a letra A. Beleza, galera? Beleza? E aí, tudo tranquilo? Entenderam essa? Só tem que tomar cuidado mesmo com as transformações. Pelo menos é o que eu acho, né? Eu acredito que vocês
também tenho percebido aí que o cuidado com a transformação precisa ser grande, né? Porque o enunciado não era tão complicado, não. Gente, próximo exercício. Essa questão aqui é uma questão teórica, trata do princípio de Bernoulli. Então o enunciado fala o seguinte, ó. A figura abaixo representa um protótipo experimental do medidor de Venturi, utilizado para medir a vazão dos fluidos nos canos. Esse experimento consiste basicamente em um tubo horizontal ligado a um secador de cabelo, tá? Na parte inferior do tubo horizontal encontra-se uma mangueira transparente em forma de U, que é o manômetro, contendo água colorida em um dos ramos ligado à parte mais larga do cano horizontal, denominado ramo A. E o outro ramo ligado à parte mais estreita do cano horizontal, denominado ramo B. Quando o secador é ligado, observa-se um desnível nos ramos do vaso devido ao movimento do fluido no cano horizontal. Em relação ao experimento, são feitas as seguintes afirmações. Então vamos lá, vamos aqui analisar cada uma dessas afirmações e ver o que está correto e bater na alternativa, certo? Então a primeira fala assim, ó. A pressão na superfície do líquido é a mesma nos dois ramos do manômetro. Galera, o negócio é o seguinte, isso aqui não precisa saber o princípio de Bernoulli para responder. Talvez você não consiga perceber aqui as alturas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar aqui, ó, aqui a ar, o líquido no ramo A começa aqui, e o ramo B, tá, ele sobe até aqui. Então a gente percebe um desnível. E se ocorre desnível, é por causa da pressão em cada um dos ramos. Na parte mais estreita, a velocidade com que o ar passa, ó, o secador de cabelo está lançando ar para o sistema. Então a velocidade é que é maior e a pressão é menor. Então menos pressão sobre a coluna líquida, tá? E aqui o que nós temos? Ar passando na parte mais larga com mais velocidade e com pressão maior, o que empurra mais o líquido verticalmente para baixo. A alternativa fala que a pressão é a mesma. Não, a pressão ela é desigual. Então, ó, primeira aqui ela é falsa. A segunda diz, com o estreitamento do cano horizontal, essa aqui é a parte do estreitamento, tá aqui, ó. Com o estreitamento do cano horizontal ocorre aumento da velocidade do fluido, certo? Todo o volume lançado aqui, imaginando um fluido incompressível, ele vai ter que passar com maior velocidade aqui, porque o mesmo volume lançado é o volume que vai ter que passar no mesmo tempo nessa parte. Maior velocidade, aumento de velocidade, o que gera uma diferença de pressão, provocando desnível do líquido no manômetro, exatamente. Menos pressão, porque tem mais velocidade, a altura aqui nesse ramo é maior. Então isso causa o desnível. Essa é uma afirmação verdadeira. Então aqui, ó, verdadeira. E a terceira afirmação diz que o desnível é gerado, pois a velocidade do ar que passa no ponto de ligação do ramo A do cano é maior. Não, já discutimos, já sabemos aqui que a velocidade na parte do ramo A, ela é uma velocidade, bem aqui na conexão, uma velocidade o quê? Menor. E, portanto, a pressão é maior, fazendo com que o líquido desça mais verticalmente. Essa afirmação, ela é, então, falsa. Das três afirmações, somente a segunda é verdadeira. Das alternativas, apenas a 2, letra A. Tá aí, moçada. Então, mais uma questãozinha aqui que a gente resolveu. E vamos para a última dessa live. Uma questão aí um pouco mais pegada, uma questão mais brigada. Acho que vocês vão gostar, hein? Quem gosta, quem está se preparando em alto nível aí, vai gostar dessa próxima questão. A figura abaixo mostra esquematicamente um tipo de experimento realizado em um túnel de vento com um tubo de pilot, utilizado para medir a velocidade V do ar que escoa no túnel de vento. Para isso, a diferença de nível H entre as colunas do líquido é registrada. Em um dia frio, o experimento foi realizado e foi obtido o valor de 10 centímetros para a diferença de nível H. Determine a velocidade do ar V, dados a massa específica do líquido
é 1000 vezes maior que a massa específica do ar, certo? Então tá aí. Galera, olha só. Então nós temos aqui o aparato. Olha só, o vento, ele passa aqui horizontalmente com velocidade v. Ele entra aqui pelo tubo e ele causa esse desnível aqui de altura, certo? Então, esse vento aqui que entra através dessa tubulação causa o desnível de altura. Aqui, para a solução dessa questão, para obter essa velocidade, nós precisaremos considerar alguns pontos muito importantes. Então aqui, ó, fora do tubo, vamos considerar um ponto A. Então aqui nós temos um ponto A, e bem aqui, ó, dentro do tubo, na mesma altura, nessa mesma altura, nós temos um ponto B. Tudo bem? Então ponto A e ponto B. Agora o negócio é o seguinte, aqui no líquido, também nós vamos considerar ó, aqui, ó, um ponto C, e na mesma altura, então, ó, na mesma altura, um ponto D. Se você assistiu a minha aula lá de estática sobre princípio de Stevin, naquela aula eu fiz a discussão sobre pontos localizados à mesma altura que ficam sujeitos à mesma pressão aqui, no caso, no vaso comunicante. Não é a mesma coisa que nós vamos observar aqui no ponto A e no ponto B. Aqui tem diferença de pressão, certo? Mas o que nós devemos considerar que está ocorrendo aqui entre os pontos A e B? Conservação de energia, moçada. Tá? Conservação de energia. E pela ideia da energia se conservar, nós partimos pelo seguinte. Nós dizemos que no ponto A, o que nós devemos considerar? Nós temos uma pressão A, mas nós temos aqui uma pressão associada a uma altura em relação ao nível de referência. Mas, professor, qual que poderia ser esse nível de referência? Pode ser aqui a base do nosso cano. Ó. Então, o ponto A, ele tem uma altura em relação a esse nível de referência. E eu tenho aqui a densidade do ar, tá? Que está passando aqui, vezes a aceleração da gravidade, vezes, no caso, ainda essa altura, desde o ponto A até o nível de referência, altura vertical, H. Tá? Mas, aqui o que acontece? O ar está passando, galera, com uma velocidade V. E eu vou chamar aqui de VA, tá? Então eu tenho aqui densidade do ar, velocidade no ponto A elevado ao quadrado sobre 2. Isso é igual, lá no ponto B, pressão em B, mais densidade do ar, aceleração da gravidade, altura de B em relação ao nível de referência aqui embaixo, mais densidade do ar, velocidade de B ao quadrado sobre 2. Agora se liga no seguinte, aqui é muito importante a conclusão que nós vamos chegar. Primeiro, no ponto A, beleza, nós temos aqui as partículas que interagem umas com as outras, então nós temos a pressão exercida pelo ar em movimento no ponto A. Nós temos aqui esse termo, densidade do ar, GH, e nós temos o ar passando com uma velocidade, portanto temos aqui uma energia cinética específica. O que ocorre em B é o seguinte. Bom, nós temos aqui o ar entrando pelo tubo, temos uma pressão exercida em B. Apesar de ter esse termo μGH, esse valor aqui ele é exatamente igual ao que nós temos no outro lado da igualdade, porque é a mesma densidade do ar, a mesma aceleração da gravidade, a mesma altura. Então, os dois pontos estão sujeitos à mesma altura, à mesma gravidade e mesma densidade. Sendo positivos em lados opostos, posso cancelar. E observe que o ponto B, o que acontece com o ar dentro desse tubo? Se nós temos aqui um desnível constante, nós precisamos lembrar que aqui nós temos uma situação de ar estático dentro do tubo. E se o ar é estático, não tem velocidade no ponto B, então esse termo aqui ele some.
Observe, moçada, que se nós isolarmos aqui, ó, massa específica do ar, velocidade no ponto A ao quadrado, dividido por 2, é igual à pressão em B, menos a pressão em A. Então, nós chegamos aqui a essa conclusão, tá? Professor, vamos aí substituir valores? Não, não adianta nada. Por enquanto não adianta nada, tá? Vamos guardar essa expressão. E agora, galera, nós vamos considerar aqui os pontos D e C, tá? Vamos considerar aqui os pontos D e C. Só que para isso, eu preciso pegar essa figurinha aqui e eu preciso carregar para uma nova tela. Então, peraí, ó. Estou copiando, tá? Estou abrindo aqui uma nova tela. Estou colando aqui essa figurinha, ela vai ser importante para nós. Tudo bem? Tranquilo? Estou colando aqui essa figurinha, ela é importante para nós. Estou retomando aqui aqueles pontos, tá? Então, aqui o ponto C, aqui o ponto D, aqui como nós vimos, ó, ponto A e ponto B. A análise para os pontos A e B a gente já fez. Vou transferir para cá, né? Ó, vou transferir para cá. O que a gente obteve? Que massa específica do ar, velocidade de A ao quadrado sobre 2 é igual à pressão de B menos a pressão de A. Certo? Então, isso aqui foi o que a gente teve na outra tela. Agora, nós vamos aqui analisar, como eu falei para você, nós temos pressão igual em D e em C. Então, a gente parte, ó, essa aqui, galera, é a segunda parte dessa questão. E aí, escreve aí para mim, estão gostando dessa questão? Estou gostando dessa questão? Escreve aí, ela não é tão simples, né? Coloca aí para mim se você está gostando ou não dessa questão. Escreve sim ou não, tá? Escreve sim ou não se você está gostando dessa questão. Então, atenção, olha só. Partindo da ideia de que a pressão em D é igual à pressão em C, certo? Pressão em D é igual à pressão em C. Então, agora veja o seguinte. O que exerce a pressão em D? A pressão no ponto A. Ela é responsável, né? Ela é uma pressão exercida sobre o ponto D. Então, eu tenho aqui que considerar a pressão em A. Então, pressão em A. Mas, gente, observe que aqui, ó, daqui, desse ponto aqui, até aqui, eu tenho uma altura que eu posso chamar de galinha, galera. E isso aqui é uma coluna de ar, não é? Isso aqui é uma coluna de ar. Então, isso aqui vai ser o quê? Se isso aqui é uma coluna de ar, coluna de fluido, então isso aqui vai ser μ do ar, gravidade, a galinha. Mas, olha só, eu não tenho essa alturinha de líquido aqui, ó, líquido. Então, esse aqui é μ de líquido, aceleração da gravidade, coluna de líquido Steven na cabeça, Simon Steven, né? H, a altura aqui, ó, é H daqui até aqui. Isso tem que ser igual ao que, moçada? Ó, pressão do ponto B, mais, ó, essa altura aqui de ar, então, μ de ar, G, a galinha, mais a altura de ar desse pedacinho, mais μ de ar, G, H. Ó, vou retomar aqui para você não se perder. PA, pressão do ponto A. Então, admitimos aqui que existe uma pressão no ponto A. O que é esse termo? Esse termo é a coluna de ar que existe entre o ponto A e aqui, ó, até esse ponto. Então, densidade ou massa específica do ar, aceleração da gravidade, essa altura é a galinha. O que é isso aqui? Coluna do líquido. μ do líquido, G, altura H. Agora, no ponto C, pressão de B, essa altura até aqui,
Mi do ar G com a galinha. Essa altura aqui, que só é de ar também. Mi do ar G, altura H. Só que se liga numa parada. Tá vendo, ó? Mi do ar GH, num lado da igualdade positivo. Mi do ar GH, desculpe, a galinha. Mi do ar G a galinha também positivo. Opa! Isso cancela com isso, galera! Então, cancelou. Olha só o que vai sobrar aqui, ó. Eu adoro setas, vem pra cá. Gente, eu vou pegar esse termo aqui, ó. Mi do líquido, G, H, e vou jogar isso aqui pro lado de lá. Menos Mi do ar, G, H. Isso é igual a pressão de B. Espero que você já tenha percebido porque eu fiz isso, hein? Pressão de B. E a pressão de A, eu tiro aquilo lado esquerdo e jogo para direito. Tá aqui, ó. Galera, se liga nessa parada, olha só. Isso aqui, galera, ó, isso aqui, PB menos PA, é isso aqui, ó. PB menos PA, certo? E se isso é igual, olha só, galera, Mi do ar, velocidade. Opa, deixa eu fazer o V no mesmo padrão, né? Velocidade de A ao quadrado sobre 2 é igual. Dá para colocar em evidência, não dá? Mi do líquido menos Mi do ar, GH. E aí, perceberam? Olha só que coisa mais linda, né? Então é o seguinte, aqui tem uma informação importantíssima, tá? Que é o seguinte, a massa específica do líquido vale 1000 vezes mais que a massa específica do ar. Vamos substituir aqui, ó. Então, massa específica do ar, velocidade no ponto A ao quadrado sobre 2, que é igual Mi do líquido, ou massa específica do líquido, 1000 vezes Mi do ar, menos Mi do ar, GH. Galera, Mi do ar, velocidade, é o V não corrido ao quadrado igual a 2 vezes, tá? 2 vezes 1000 menos 1, 999 Mi do ar GH. Atenção, galera, Mi do ar com Mi do ar vai embora. E eu fico com o seguinte, V no ponto A é a raiz de 2 vezes 999 vezes 10 da gravidade vezes a altura de desnível. Olha só essa altura de desnível, 10 centímetros de desnível, tá? 10 centímetros. Só cuidado, tem que pôr em metros, 10 centímetros é 0,1 metro. Ó, 10 com 0,1 é 1. Então isso aqui, galera, é a raiz de 1998. 1998, vou até para o cantinho aqui. Conclusão, VA, ou velocidade, né, do vento, dá 44,7 metros por segundo. Tá aí! Encontramos a velocidade, então, na nossa última questão aqui, aplicando o Bernoulli.